pai leva sua filhota adolescente a um show de uma diva do pop pela qual a guria é fascinada. Porém, ao chegar lá, o cara percebe que eles se meteram no centro de um evento inusitado e sinistro. O quê? A caçada de um serial killer. Olá, encurraladas na armadilha, olá, encurralados no armadilho, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, depois de ter apadrinhado um filme de uma de suas filhas, agora em 2024, Os Observadores da Ishana Shyamalan, o cineasta M. Night Shyamalan lança seu novo filme que, curiosamente, traz outra filha sua no elenco. Ele segue no suspense e apresenta mais uma de suas invencionices que pode não fazer tanto sentido assim, mas que isso talvez não seja tão prejudicial à experiência. Ou talvez seja. Chega mais que eu vou explicar o que eu quero dizer. Simbora! Esse filme Armadilha é uma cilada? Se um pistoleiro tem mania de limpeza, sua arma brilha? E a armadilha é arco e flecha? Tudo isso e muito mais agora. Armadilha é mais uma obra de suspense de M. Night Shyamalan que carrega suas marcas de forma muito clara e inconfundível. Que marcas seriam essas? Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar por aí de adulto com paladar infantil, certo? Pois então, no meu entendimento, o Shyamalan tem o que eu chamaria de criatividade infantil. Ele é ótimo em conceber ideias novas a partir de conceitos batidos, imaginando perspectivas diferenciadas e achando substâncias em fontes que não pareciam ter o que render. Características que a gente encontra mais comumente em mentes sem tantos filtros, mais livres de preconcepções e tabus, como as de crianças. Mas essa parte é uma coisa boa, por isso não me importa quantas vezes eu saia desanimado dos filmes do cara, eu sempre fico curioso pro que ele vai apresentar no próximo. Até porque quando ele acerta, consegue proporcionar uma sensação bem própria de surpresa ou fuga da caixinha. E não tô falando apenas das célebres reviravoltas não, eu falo da experiência como um todo. Até por isso, dificilmente seus filmes são esquecíveis. O que acontece até mesmo quando ele não acerta, ou no caso do filme em questão, não acerta tanto assim. E não acertar tanto assim é algo que tem acontecido muito nos últimos anos. Já aqui entra em questão um segundo efeito dessa tal criatividade infantil. Uma grande carência de preocupação com a coesão lógica. Me parece que o processo criativo do cara é ir criando, ligando as ideias de acordo com as aleatoriedades que inventa para cada momento e pouco se importando se elas seguem algum tipo de coerência calcada na realidade ou alguma lógica interna. E para mim isso acaba se traduzindo em muitas pontas frouxas, elos descuidados e falta de verdade cênica em muitos dos casos. Por exemplo, uma coisa que eu sempre me queixo nos filmes do cara é que, para mim, ele não parece saber como os seres humanos funcionam. Costumeiramente ele cria interações esquisitas através das quais o povo fala e age de um jeito que não parece compatibilizar com as situações que eles estão vivendo. Porque é um jeito como se tivesse sido imaginado por uma criança. Só que essas situações são conduzidas com uma super solenidade, como se tudo fosse muito natural. Daí, por mais que eu esteja interessado na premissa e na trama, inevitavelmente esse tipo de estranheza constante cria um conflito na minha cachola. Eu tô querendo me deixar levar, mas parece que o próprio filme não quer ajudar. Bom, mas essa é uma crítica de Armadilha e até agora eu não falei do filme propriamente, certo? Errado. Eu já comecei a falar de Armadilha assim e quem tiver atento já percebeu. Porque lembra que eu falei que esse filme segue a cartilha Shyamalan de forma muito clara e inconfundível? Pois então, sua criatividade infantil segue firme e forte e por isso, ao longo de toda a duração, eu oscilei constantemente entre isso é muito criativo, mas isso aqui já não faz muito sentido. Isso aqui é muito da hora? Não, isso aqui tá meio capenga, né? Primeiramente, olha pra esse conceito. Um show de uma diva pop que serve de palco para que a polícia casse um assassino serial, sendo que a narrativa é contada a partir do ponto de vista de uma potencial vítima? Não. Do pai de uma potencial vítima? Não. Do próprio criminoso. Muitos ficariam cabreiros de adotar essa perspectiva para contar essa história, mas Shyamalan, com sua coragem também infantil, foi lá e peitou sem medo nenhum. Claro, não é o primeiro filme a fazer isso, né, de adotar a perspectiva de um criminoso, mas não existem tantos casos célebres assim que tomaram os caminhos que essa obra tomou do jeito que ela tomou. Veja bem, geralmente quando um filme adota um criminoso como protagonista, ou se trata de um criminoso de menor potencial ofensivo, ou sendo autor de um crime hediondo, não teve tanta intenção, ou demonstra algum arrependimento, ou teria algum tipo de motivo nobre por trás, como Dexter, que mata serial killers. Ou não sendo nenhum desses casos, geralmente o objetivo da obra segue um bandido perverso, mas para fazer um estudo de caso, ou um estudo de personagem, de um filme mais dramático. Mas o que a Armadilha propõe é um suspense de caçada como entretenimento, tipo O Fugitivo, só que assumindo a perversidade e a maldade do protagonista
desde os primeiros minutos, o que vai até contra a fama do autor de apresentar grandes reviravoltas no clímax. Só que se essa revelação precoce parece um desperdício de mistério ou surpresa que teria acontecido por descuido ou deslize do cineasta, logo a gente percebe que não é bem assim não. A revelação desde cedo se tratou de uma escolha intencional para abraçar o desafio de fazer a gente torcer pelo bandido. E lembrando que não um bandido qualquer, um bandido que mata pessoas em série e pelo prazer de matar. O filme Hannibal propôs algo parecido, no entanto, nesse caso, já conhecendo o sujeito de O Silêncio dos Inocentes, a gente pode trazer uma familiaridade e um interesse já pré-estabelecidos. Mas aqui não. Aqui, Shyamalan teve que começar a criar esse vínculo, né, do personagem com o espectador do zero. E após algumas poucas cenas de aproximação do público com o sujeito, dele interagindo com a filha de forma admiravelmente companheira, sequência muito ajudada pela composição aparentemente boa praça e amistosa de Josh Hartnett, logo o autor trata de escancarar a identidade do cara antes mesmo de revelar inteiramente qual seria a problemática. Ou seja, a gente descobre que o cara é um bandido muito do perverso antes mesmo de ter a certeza de que ele está sendo procurado. Mas então, quando a gente descobre isso, a narrativa de Shyamalan se utiliza exemplarmente de dois artifícios. O primeiro diz respeito a gente estar vendo a história sob o ponto de vista do sujeito, então a gente experiencia as situações a partir de suas vivências e emoções. Assim, por mais que ele seja o errado da história, o filme nos nega a isenção e ativamente nos associa ao lado do sujeito. Ele é o nosso representante em tela, e por isso ele não ser pego é o que mantém a trama viva, e ele tentando escapar é o que move ela pra frente. Por causa disso, pra gente poder ver a resolução do filme, a gente precisa que o cara perdure. Já o segundo artifício é o da vulnerabilidade. Pensa comigo, por uma tendência natural, a gente tende a empatizar com quem tá nessa posição de derrota, de inferioridade, de perigo, de ameaça. Só ver que se um time é um azarão num campeonato, a gente tende a simpatizar e a torcer por ele. Se tá acontecendo uma lavada de uma partida, a gente tende a torcer por uma virada. E nesse caso aqui do filme, o sujeito por si só não seria alguém vulnerável. Ele é um agente de crimes hediondos. Mas contudo, porém, entretanto, a gente nunca vê ele no ataque. Quando a gente ganha ciência da sua identidade secreta, ele apenas tá lá conferindo o cara sequestrado pela câmera. Ou seja, é algo que ele já fez, fora da nossa visão. Não é algo que ele tá fazendo ali com a gente como testemunha. Então, tudo que ele faz quando descobre que tá sendo caçado é pra se proteger. Ó, tadinho, que injustiça. Claro que não, mas essa posição de quem tá sendo atacado e tá na defesa é uma jogada útil pra iludir a nossa mente durante a levada narrativa. Portanto, o que eu quero dizer é que a gente vê aqui escolhas conscientes de um camarada que parece entender muito de cinema e de suspense pra propor um exercício narrativo pra lá de intrigante e controversamente tenso. A gente torcendo e sentindo medo pelo bandido. Agora, o que pega nesse filme é que esse mesmo cara que entende muito de suspense de cinema não parece entender muito de mundo real e na sua tentativa de compor acaba dando origem a certas aberrações. Isso vai de coisas desde a superfície, sabe? Esses planos em primeira pessoa que ele cria com a pessoa falando com a câmera enquanto tá conversando com a outra, isso causa uma distorção, uma esquisitice que incomoda, pelo menos me incomodou. E até a excelente premissa se mostra pra gente de forma péssima. Como assim? Não faz sentido? Vou explicar. Mas a partir daqui eu vou precisar falar de algumas situações que podem estragar a experiência de quem ainda não viu o filme. São algumas surpresinhas, né? Então, se você ainda não viu, eu sugiro que você veja o filme e depois você volta aqui. Ou, se você não se importar, pode seguir em frente. Esse tipo de caçada com protagonismo invertido se passa num ambiente que permite ao cineasta explorar situações e possibilidades únicas, mas gente, convenhamos, que ideia completamente ilógica. Não faz o menor sentido que a SWAT tenha armado todo aquele cerco, pondo a vida de tanta gente em risco, para caçar um cara cuja única pista seria a possibilidade vã dele estar ali, e que se tivesse vendo o cerco poderia fazer mal a alguém, e que tinha uma tatuagem de um animal no punho. Peraí, vão cercar todo mundo e se o cara tiver uma tatuagem, não. Com certeza é esse. Não tem um DNA, não tem uma coisa. Mas pensando aqui, talvez o cerco fosse só pra assustar o homem e fazer ele cometer erros. Tanto que ele cometeu, mas mesmo assim não faz muito sentido. E faz menos sentido ainda um assassino frio e calculista como ele se preocupando tanto a ponto de escancarar completamente sua identidade secreta para uma diva do pop. É do tipo, como ele esperaria desaparecer se tornando o sequestrador de uma das maiores divas do pop do país. Isso com a certeza de que ela se importaria muito com a vida de um total desconhecido. Outra coisa, enquanto o roteiro cria situações bacanas do protagonista procurando saídas e brincando de se vira nos 30 com o que tem à sua
exposição naquele recinto lá, na casa de shows, e desenvolve uma preocupação eficaz que pode vir a se tornar um problema quando ele deixa a filha sozinha com uma frequência tão grande que até a moça, empolgadaça com o show, começa a desconfiar, é impressionante o tanto de situação bacana que o cineasta cria para resolver muito mal. Aí o roteiro começa a se prender num ciclo de tentativa de fuga que dá errado e gera um problema, que é facilmente contornado por uma desculpa esfarrapada, e essas tentativas não geram uma consequência sobre as outras, e elas só vão e vêm. Daí o roteiro ainda tenta vender o protagonista como um cara metódico e muito inteligente. Mas o metódico é comunicado através de exemplos tão escancarados apenas para mostrar o metodismo que soa como uma coisa completamente pueril. E quanto à inteligência, quem dera o roteiro desse a oportunidade do cara demonstrar ela. Porque primeiro ele se mostra meio tonto, já que parece querer se incriminar sozinho, como eu já falei, e segundo porque tudo parece cair de mão beijada pra ele. Não dá tempo do cara deduzir as coisas em paz, porque antes todo mundo decide cantar a pedra pra ele. A polícia tá aqui pra pegar um serial killer. Eles não vão deixar ninguém sair sem ser revistado. E a única forma de sair sem ser revistado é assim. Mas se alguém quisesse fazer isso, era só fazer isso aqui. Todas as soluções caem no colo do cara. O cara não precisa fazer nada. Só num epílogo, depois de dar mais algumas cabeçadas, é que ele finalmente tem a oportunidade de demonstrar sua tal grande inteligência. Isso depois de uma extensão que o filme dá, que parecia vir para somar, só que mais adiou o final e cansou do que qualquer coisa. Mas aqui nesse trecho, talvez a coisa não tivesse sido tão ruim se o Shyamalan não tivesse confiado um papel tão importante à sua filha, Salika Shyamalan, que atua mal que é um horror, tadinha. Enquanto eu tava no palco cantando, sua falta de energia e inexpressividade facial e corporal até eram tapeadas pelo espetáculo. Nesse momento também tinham outras coisas acontecendo no entorno, e aí o resto do elenco deu conta do recado. Josh Hartnett tá desenvolto que é uma beleza, explorando as particularidades do seu personagem e tentando e às vezes conseguindo esconder as patifarias do texto, fazendo com que seu personagem infantilmente escrito se tornasse um pouco mais maduro, mas ainda assim não conseguiu totalmente. E a ótima Ariel Dunning transmite a euforia de adolescente no show e uma crescente de preocupação e vulnerabilidade muito autêntica. Mas então, quando chega o ato de conclusão e a Salika precisa encarar o desafio, pense numa murchada que o filme deu. Além das futricagens do roteiro, que continuaram, ela fingindo medo e tensão em meio à sua incapacidade de esboçar expressões é de dar dó. Curiosamente, ela tem a mesma capacidade de atuação de uma porta como o seu papai, quando costuma fazer pontinhas em seus próprios filmes. Aqui ele faz uma também. A diferença é que a moça precisou encarar uma personagem crucial no momento crucial dessa trama. Que, repito, tem coisas boas, inventivas e realmente pode fazer valer a experiência. Até por isso, talvez seja surpresa para alguns de vocês, mas eu não cheguei a desgostar de Armadilha. Apesar de que, quando a criatividade infantil de M. Night Shyamalan chega sem pudor, dando origem a invencionices desconectadas da realidade como se naturais fossem, e desafiando assim a nossa suspensão da descrença com gosto, nem suas grandes ideias e exercícios narrativos ousados conseguiram me fazer ignorar a estranheza que me impedia de gostar mais, embora eu estivesse tentando muito. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Me arrumei direitinho, beleza, pus tudo aqui. Quando eu apertei o botão de REC, começaram a bateção e a furação. Esperei, foram almoçar. Quando foram almoçar, comecei a gravar. Pá. Na última frase aqui do vídeo, quando eu fui gravar, voltaram. 1 minuto. Só preciso de 1 minuto sem bateção. 1 minutinho.